Rafaela Ferreira, esse é mais um Saúde VersoCast, seu bate-papo saudável, novamente recebendo Dr. Carlos Pousa, cirurgião plástico. Muito obrigada, tudo bem? Um prazer enorme participar de novo do podcast, muito feliz. Hoje a gente vai falar de algo que é muito interessante na cirurgia plástica. Às vezes tem as cirurgias ali de algum lugar específico, mas tem também o contorno corporal. O que seria essa questão na cirurgia plástica? Eu acho que quando a gente fala em contorno corporal, a gente está falando da atualidade da cirurgia plástica, porque de uma maneira ou outra, todo mundo procura uma melhora do contorno corporal, seja num todo, como se fosse uma lipoaspiração, ou seja, naquela paciente, por exemplo, que perdeu muito peso e a gordurinha do braço está sobrando, a pele, aquela moça que já foi gestante, que tem o abdômen avental. Então, quando a gente fala em contorno corporal, a gente está tratando a forma. Então, engloba uma série de procedimentos e de cirurgia e de atitudes também, que eu acho que a cirurgia nunca vem sozinha. A cirurgia vem sempre fazendo parte de um combo, de um processo que a alimentação, a atividade física e a cirurgia sempre são muito importantes quando trabalham juntas. Até uma dúvida de muitas pessoas em relação a quando fazer a cirurgia. A pessoa às vezes está acima do peso, está buscando um outro estilo de vida ou até um outro corpo. Quando que é mais indicado? De repente, primeiro a pessoa fazer uma dieta e depois ir ali finalizar com a cirurgia, ou não tem problema de fazer cirurgia primeiro? Olha, a verdade é o seguinte, em que fase que a gente está do processo, Esse tipo de paciente, eu acho que é o mais comum que aparece no consultório, que aparece para mim, pelo menos. Então, eu atendo o paciente, converso com o paciente e ali eu consigo traçar o perfil dele. E uma pergunta que eu sempre faço: qual o máximo de peso que você teve na vida? Eu estou conhecendo o paciente agora, mas eu quero saber. Eu falo, eu tive 70 e agora está com 65, eu tive 80 e agora está com 55, ou se não, já passei dos 3 dígitos, já pesei 3 dígitos, agora eu estou na fase dos 60. Então eu já consigo entender a história dele, um grau de labilidade de peso. Qual é essa informação? Por que essa informação é tão importante para o senhor? Para eu entender se vai ter mais flacidez ou menos flacidez, se esse paciente vai aderir ao tratamento, porque vamos pensar que ali a gente está começando um tratamento. Então, se o paciente que tem uma labilidade de peso historicamente na vida dele, então eu tenho que entender que possivelmente ele ainda vai continuar a ter. Então, eu tenho que tratar esse paciente para tentar mudar o hábito de vida dele, além da cirurgia também. Ou seja, no nosso convívio, entre pré-operatório, operatório e pós-operatório, trazer esse paciente para uma realidade que, de repente, olha, então esse é o seu peso, o seu corpo que você quer, essa atividade física que é legal você fazer, alimentação que vai ajustar, para quê? Para mudar o hábito. E quando você muda o hábito, aí fica fácil, A atividade física, a alimentação deixa de ser um martírio e começa a ser alguma coisa legal. Então, voltando naquela pergunta lá, quando que eu opero, O sobrepeso é a realidade nossa hoje. Eu não posso prometer para uma moça que o ideal dela seria, por exemplo, 65 e ela está com 75, mas ela está feliz com o corpo dela, certo? Que ela vai pesar 65 fazendo a cirurgia. Não, mas a gente vai dar uma melhora no contorno corporal dela. O que ela quer. Então, assim, tem que ter uma noção do que a paciente quer aqui dentro e do que tecnicamente eu posso oferecer para que isso seja um sucesso. E aí sim, ela fica bem. É muito interessante isso que o senhor está falando, até pegando um gancho. Nós escutamos muito de pessoas, principalmente que emagrecem muito, que só a cirurgia resolve e existe um porquê. E às vezes as pessoas fazem o procedimento ali de repente, perder bastante peso, ainda tem atividade física, mas a cirurgia é como se fosse a cereja do bolo. Ela dá o toque final ali justamente por conta desse conhecimento, não é isso? Exatamente. Então, vamos imaginar que, de uma maneira assim, o paciente chegou já no objetivo dele. Falou, Carlos, eu pesava 80, agora estou com 60, já estou a 60 há um ano. Ou seja, já mostra um grau de estabilidade. Então, eu quero fazer isso aqui de cirurgia, tá? E aí, esse paciente também já é um paciente que já mudou o hábito.
se esse hábito que ele fez não for dependente de remédios, de uma série de coisas, for dependente de atividade física, alimentação e o modus operandi da vida dele, ele possivelmente já mudou a chavinha e a vida, e o corpo dele vai ser aquele lá, né? E aí sim, o paciente que você vai levantar o seio, ou vai diminuir, vai tirar o abdômen avental, aí você ainda vai dar um upgrade ainda maior. Isso é muito bom a gente falar, porque eu acho que existem justamente médicos confiáveis, sérios como o senhor, e até contando um pouquinho da sua história, para quem de repente não viu o nosso primeiro episódio. Você já trabalha há muitos anos com cirurgia plástica. Como é que foi esse seu início? De onde teve esse seu despertar? E você atua aqui em Santos e também em Mogi das Cruzes. Eu resolvi fazer cirurgia plástica, tive uma formação boa, trabalhei muitos anos com Exaú, foi quem me ensinou cirurgia plástica. Sempre fui atleta, então eu fui atleta da natação, da corrida, do triatlon. Hoje, basicamente, eu faço ciclismo, mas como qualidade de vida, né? Porque senão a gente fica louco. Eu acho que tem que ter uma produção de endorfina para aquele momento que é seu, né? Nem que seja 1 hora por dia, mas essa hora eu não costumo negociar ela. Eu realmente uso ela muito bem. E assim, eu tento levar isso para os meus pacientes, né? Aqui em Santos, a gente está aqui em Santos, eu atuo há 20 anos praticamente, e em Mogi das Cruzes, por um convite de um cara muito amigo meu, Thiago, que é de Mogi das Cruzes, ele é de Santos, mas está em Mogi das Cruzes há muitos anos, me convidou para ir para lá para montar um serviço. Ele na época ia fazer plástica, depois acabou desistindo, mas eu continuei. Você vai, abre uma portinha, atende um paciente, atende outro, conhece o pessoal aqui e tal. E assim, hoje praticamente eu tenho uma vida em Mogi das Cruzes, uma clínica grande, certo? E devo, claro, as pessoas que ajudam muito a gente, né? Parece que tem horas na vida assim que pessoas certas aparecem para dar aquele empurrãozinho. Pacientes também, tem paciente que você vai operar, que você fala assim, poxa vida, é uma cirurgia tão simples, mas de repente aquele paciente ele indica você para tanta gente e tanta gente vem por causa daquele paciente, o negócio pulveriza de um jeito, sabe? Que fala assim, nossa, nunca na minha vida que essa cirurgia é uma correção de cicatriz, qualquer coisa, mas a gente não dá tanto valor assim pelo fato do paciente, agora ele vai indicar isso. Não, e de repente esse paciente indica e quando você vê, você já isso é muito cresceu. bom, né? E claro que antes de ser cirurgião plástico, eu sou médico. Então é aquilo, a gente nunca pode esquecer. Hoje a gente está na época do podcast, das propagandas, tudo e tal, mas cirurgia plástica, medicina é muito sério. A gente tem que fazer as coisas de uma maneira muito responsável. Eu acho que tudo na vida acaba esses caminhos levando a algum lugar, porque eu também morei em Mogi das Cruzes, é uma cidade excelente, eu costumo dizer que é uma das melhores experiências que eu tive. Foi um curto tempo, mas é aquilo, isso que você falou é muito importante, porque eu acho que tanto na medicina como em outras profissões, o boca a boca é a melhor propaganda muitas vezes, porque a pessoa teve uma experiência, passa para outra e passa para outra, e hoje a gente vê que o senhor é um profissional responsável e sério. É importante também para essa nova geração que está chegando de ter essas referências para justamente fazer um trabalho sério, um trabalho correto, não só procurar muitas vezes, algumas vezes as pessoas procuram referências na internet, mas procurar profissionais ali reais. Olha, quando a gente fala especificamente em cirurgia plástica, né, eu acho que o paciente que vai procurar um médico, claro que ele tem que entrar e a minha sugestão é que procure um médico, que é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Toda a vida acadêmica profissional do médico está lá no site da sociedade. A gente tem, para ser da sociedade, tem que fazer uma prova, tem que participar. Para ser titular da sociedade, que é quem tem poder de voto dentro da sociedade, você tem que apresentar um trabalho, passar por uma banca, como se fosse um mestrado aí, certo? Então, assim, eu acho que o começo tem que ser esse, certo? Olha, eu vou operar com esse médico que ele é da sociedade, ok? Agora, como pessoa, como médico, eu vou falar para você o que eu falo para os meus filhos, assim, o que me separa daquele profissional, um negócio que eu sempre tive quando eu era moleque, estava começando na medicina, eu vi um professor meu, assim, poxa, gosto do jeito que ele vive, gosto do padrão de vida que ele tem. Então, assim, o que me separa dele é o tempo.
Então, eu vou trabalhando, certo? Vou me aperfeiçoando. Porque o que ele conseguiu com 50, possivelmente eu não vou conseguir com 30. Isso que eu falo assim, é crescer dentro da profissão, Sim, claro. amadurecer, saber o que operar, saber o que não operar, ter o acolhimento do paciente, que isso é muito difícil, né? Eu já falei aqui, eu saio de uma consulta extremamente mais exaurido do que eu saio de uma cirurgia. E às vezes uma lipoaspiração que você fica lá um tempão operando, né? Sua valer, porque depende muito do corpo. Então, essa noção, olha, a gente vai chegar lá, certo? Aí você olha o profissional. Pô, o profissional tem uma profissão, uma formação boa, o profissional cativa os pacientes, sabe lidar com as complicações, né? A vida não é feita de flores, né? Tem os altos e baixos. Então, a gente tem que ser realista e sério. E quando o assunto é o paciente que está aí do outro lado, ele é o mais importante do que qualquer coisa. E até em cima da sua fala, a gente sabe que os médicos têm que estar sempre se atualizando. E uma das cirurgias no momento que a gente está falando é justamente essa. Contorno corporal acabou sendo uma atualização de algo que já vinha sendo realizado em outras partes do corpo. Qual que é a diferença hoje em dia? Olha, por exemplo, antigamente cortava-se, né, com técnicas e tal. Agora, depois da lipoaspiração, se associa a lipoaspiração a muitas coisas. Por exemplo, antigamente, quando eu era residente, foi quando começou a aspirar a barriga e tirar a gordura, que isso era um desafio. Né? Se você vai cortar, você não pode aspirar. Se você vai aspirar, você não pode cortar, porque você prejudica, faz ferida, não sei o que, não sei o que lá. Aí veio o Dr. Saldanha, daqui de Santos, inventou uma técnica que revolucionou a cirurgia plástica abdominal, certo? É a cirurgia, uma das que eu mais faço hoje, certo? É extremamente segura. Qual é? É a lipoaspiração junto com a plástica de abdômen. Você tira o avental e diminui a espessura do panico. E aí, a lipoaspiração foi evoluindo, né? Então, vamos chamar assim de jeito velho de fazer a lipoaspiração. Você injeta uma solução, e aspira. Tem lá as regras. A lipoaspiração não é para emagrecer, é para dar contorno. Você pode tirar aí de 5% a 7% de gordura corporal. E volta ou não? Onde tirou, não volta. Por isso que eu sempre falo para o paciente, vamos fazer aqui, aqui, aqui. Você pesa 60. Se você engordar, por exemplo, vai para uns 76. Engordou mais que 20% do seu peso. Onde vai engordar mais? Onde não aspirou. Então, braço, ombro, quadril, aí deforma. Então... Aí fica desproporcional o corpo da pessoa. O que eu pretendo, quando eu programo uma cirurgia, é não deixar a cintura muito fina, você dá harmonia. Porque com harmonia, ela vai engordar e vai emagrecer. A vida vai seguir do jeito que tem que seguir, o resultado vai ser sempre esse. Né? E aí, as lipos, assim, lipo é uma cirurgia que a cada 2, 3 anos vem um nome novo para a mesma coisa, então, né, por causa do apelo da mídia. Hoje tem essa lipo HD também? Lipo HD. Então aí inventaram depois mini lipo, hidrolipo, vibrolipo. Tirando a vibrolipo, que é o tipo de aparelho, então assim, não modifica muito o resultado, e sim o cirurgião fica menos cansado, mas os outros tipos são mais ou menos a mesma coisa, mini lipo, hidrolipo, certo? Mas qual que é a diferença, assim? É mais a técnica ou é mais, de repente, o resultado? Eu acho que o apelo, quando você fala numa mini lipo, é que você pode fazer um procedimento desse no consultório, que eu acho um negócio totalmente perigoso. Para mim, a diferença do veneno e do remédio é a dose. Sim. Então, para fazer uma lipo no consultório, então hoje você vem, eu vou aspirar aqui, amanhã você aspira aqui, depois você aspira aqui. Para mim isso aí não dá certo. Mas você falou uma coisa muito importante, que parando para pensar de fato, para os médicos que fazem cirurgias plásticas é uma verdadeira maratona. Então, Sim. Por isso que é importante também estar ali com o corpo e com a mente em harmonia, porque não deve ser fácil. Quantas horas demora uma cirurgia mais extensa? Ó, eu costumo fazer muita mama, lipo e abdômen. Junto? Meu Deus. Então, assim, são 6 horas de cirurgia. É muito tempo em pé, é muito tempo. Trabalho, né? Começar a operar, curativo fechado, com a paciente vestida já. Então, são 6 horas. 2 horas com todo o processo na lipo,
umas 2 horas e 15 na mama e a diferença para o abdômen curativo. Tem algum assistente, alguma ajuda? Sim, tem uma equipe, Sempre. né? Tem. Eu opero, tem um assistente aqui em Santos, é o Ivan, em Mogi das Cruzes é o Dr. Thiago, né? O Dr. Ivan aqui, o Dr. Thiago lá, as enfermeiras, a instrumentação, instrumentadora, anestesista, tudo um processo. Né? Numa sala de cirurgia, por exemplo, para fazer uma cirurgia, você tem o cirurgião, o auxiliar do cirurgião, que também é cirurgião, o enfermeiro, o instrumentador, o circulante de sala, o anestesista e o assistente do anestesista. São 7 pessoas dentro de uma sala. É bastante gente. Bastante gente. Eu já fiz algumas cirurgias, realmente, é bastante gente. Mas numa plástica, a gente observa que é ainda mais tempo. Sim. E é justamente isso que, para o cirurgião, acaba demandando todo o preparo também. Isso é verdade, né? E o cuidado de assim, não estender muito. Né? A gente está tratando em superfície. Então, eu não posso machucar o corpo mais do que ele tem uma condição de se recuperar. Então, o que eu acho que eu consigo resolver em até 6 horas, respeitando a característica do paciente, eu faço. Que o meu máximo é a mama lipo e o abdômen. Né? Por quê? O funcionamento do corpo não fica legal. E acaba sendo, para o paciente, também menos doloroso fazer uma vez só. Apesar de parecer mais, porque você só faz a técnica uma vez, e não 2, 3 cirurgias que acabam demandando todo o procedimento pré-operatório também antes, né? Mas é que assim, eu tenho esse tempo cirúrgico, então eu faço isso. Tem pessoas que operam no tempo mais rápido ainda, tem pessoas que operam no tempo maior. Mas assim, eu, Carlos, praticamente dentro do meu conceito de eu vou te operar hoje para amanhã de manhã, te dar alta para você diminuir o risco de trombose, deambulação precoce, uma série de coisas. Então, é esse cuidado que eu tenho. Vai fazer ali 5 a 7% do peso corporal que você vai aspirar, né? Vai fazer a plástica da mama levantar e tal, ou diminuir junto com a plástica de abdômen. Tudo isso, em 6 horas o paciente está vestidinho, com as meias, com aquela bota que fica massageando as pernas, já indo para a sala de recuperação da anestesia. Toda vez que a gente fala de cirurgia, acho que também é muito importante a gente falar de recuperação, principalmente por conta das responsabilidades que são do paciente. Hoje em dia, com a rede social, muita gente às vezes vem dar relatos de coisas que muitas vezes podem não ter sido, de fato, ali do médico e sim do paciente. Qual que é a responsabilidade de cada um? Acho que é importante a gente destacar. Hoje todo mundo é médico, né? O Google, então? Então, é muito fácil. E a gente mesmo, a gente não entende de um negócio, dá um Google. Você vai lá no meu carro, quebrou seu carro, vai ter que trocar a peça tal. Eu nunca ouvi falar dessa peça. Dá um Google para saber o que faz a peça. A inteligência artificial até fala hoje em dia. E aí depois você vira um expert no assunto, porque você só começa a receber pelo algoritmo informações a respeito do que você pesquisou. Sim. A cirurgia, eu vejo os pacientes, é a mesma coisa, né? A pesquisa, os pacientes sabem muitos termos até técnicos, eu acho bom, conversa, explica, isso aqui tudo bem é assim, isso aqui não é assim. Então, às vezes, você vai desmistificando uma série de coisas para trazer esse paciente para o chão novamente, para você começar do zero ali. Isso é uma verdade. Porque a pessoa já chega lá no consultório falando termos? Olha, tem umas 2 semanas chegou uma paciente para mim e falou assim, eu vim aqui que eu quero fazer uma lipo de 360 graus. Aí eu falei, eu imaginei que seria uma lipo do corpo todo, né? Mas eu falei assim, olha, é a primeira vez que eu escuto falar esse termo. Eu falei para você. Sim, claro. Vamos contar causas, a gente gosta. Então, aí eu falei, então vamos ali no espelho, depois de conversar com ela, me mostra o que seria essa sua lipo de 360 graus. E aí ela foi me explicar, eu falei, então perfeito. Era esse o termo ou não? Mudou, mas o nome mudou de novo, daqui a pouco, né? Sim. Tá mais popular aí, e acabou, mas é a mesma coisa. Né? Mas isso é muito normal na lipoaspiração. Aí você falou lipo HD. Então, o que é lipo HD? Você dá músculo para uma paciente que não tem músculo. O famoso tanquinho. Definir. Se a paciente já faz uma ginástica, que a indicação da lipo HD é essa. Pacientes que já treinam, pacientes que já têm uma cintura escapular desenvolvida, um quadril desenvolvido. Então, você faz o contorno, né, aspirando um pouquinho mais superficial. Eu sou muito conservador nesse ponto. Eu ainda sou do cara que gosto
que a barriga de tanquinho venha da academia, certo? Por quê? Porque a lipo por si só já reduz o panículo adiposo, ok? E o paciente que faz academia, ele já vai perceber o tanquinho dele, não na gordura. Então, eu sou mais conservador nisso, mas não condeno quem faz e também não acho errado, certo? Agora, tem uma outra coisa que hoje tem, é que estão injetando gordura dentro da musculatura. E aí, já subiu um degrau além. Além, sim. Além. Então, veja bem, o músculo é músculo, a gordura é gordura, né? Não posso colocar gordura dentro do músculo. Tudo bem que você faz com ultrassom, os trabalhos aí dizem que é um método seguro, já fiz um curso que fala que é um método seguro, ok, mas nem gordura no glúteo eu coloco dentro do músculo, porque tem um risco de tromboembolia infinitamente grande. Mas por isso que eu falo das responsabilidades, que eu acho que é importante a gente destacar o que é do médico, o que é do paciente, porque imagino que depois que a pessoa saiu de uma cirurgia, ou até antes, são direitos e deveres, como tudo na vida. Sim. Então, o que é de quem? Porque é o que a gente já falou no outro episódio. Para você fazer uma cirurgia, obviamente tem um preparo, que é dado pelo médico. E é tudo. Preparo é desde o que você preparar o seu corpo, em passar um hidratante, em se alimentar direito, em preparar aqui para encarar um pós-operatório e depois a mudança do hábito de vida, porque muda mesmo, é um negócio super legal. Sem dúvida. Então, é todo um processo, né? E na lipoaspiração, que a gente estava falando, você dá uma barriga de tanquinho para uma pessoa que não faz ginástica ou que não faz daquele jeito que a barriga determina. Aí é aquele negócio. Eu acho que vira a fantasia do Hulk. Sim. Destoa. E aí o belo é o funcional. Sim. O nariz bonito é o nariz que respira. A mulher que tem um corpo bonito, inconscientemente, é aquela mulher que tem um quadril largo, porque vai projetar melhor, vai fazer um monte de coisa. Então, inconscientemente, é assim. A gente ouve um termo que é muito interessante, que é perder a lipo. Muita gente faz a lipo, se prepara, depois faz a cirurgia, e é o que o senhor falou, deu o exemplo do peso. Por exemplo, se a pessoa ganhar o peso, não vai ficar um corpo legal, e não é porque a cirurgia não deu certo, é porque a pessoa não teve autorresponsabilidade de depois se cuidar. Sim, e eu gosto de fazer eu como sou atleta, eu tento passar a minha experiência, não de uma maneira chata, né? Não, tem que fazer assim, sabe? Porque senão você vira o chato e o paciente não sabe mais. Então, pega o seu pensamento. Mas do ponto de vista, fala assim, olha, vamos lá, vamos comprar um tênis legal, comprar uma roupa bonita de ginástica, você se sentir bem, né? Andar 5 minutos é melhor do que andar 0 minutos, certo? Do que você gosta de fazer? Eu gosto de andar de bicicleta. Então tá bom, no começo não vai andar de bicicleta na rua porque pode cair, mas já começa naquelas bikes indoor que com 15 dias, geralmente com qualquer cirurgia, você já pode fazer. Aliás, o que pode fazer depois da cirurgia? E o que não pode? Olha, se a gente pensar numa lipoaspiração, você só não pode tomar sol, né? Depois de uns 14 dias, basicamente, o sol não deve, por causa que o roxo deixa a pele manchada e você pega sol, essa mancha vira uma tatuagem. E o exercício pode? O exercício pode. Depois de quanto tempo? 15 dias? 15 dias. Leve? O paciente, quando ele já faz alguma atividade física, ele fica mais fácil de voltar. Uhum. Quando não faz, eu peço para começar no aeróbico, em isometria, coisas mais leves. E trabalhar com muita gente quer dar o migué. E trabalhar com muita gente às vezes quer dar o migué. Não, precisa ficar um mês, não é assim. Não, dependendo do trabalho também. Com 15 dias você volta à vida normal. Que bom. A gente está falando da mama, lipo e abdômen. Com 15 dias você volta à vida normal. Qual é a exceção? O sol de bronzear, puxar ferro e fazer ginástica de abdômen. E o dirigir? Dirigir pode, tudo. O paciente vai ficar 3 meses basicamente fazendo uma ergométrica, uma esteira, com 1 mês já dá para correr, se tiver um top apertado para a mama não ficar batendo. Então, dá para fazer. O que não dá para fazer? Vou lá fazer um remador, fazer uma ginástica de abdominal. Não dá. Vou para academia fazer sessões de puxar peso aqui, né? Também não dá. Aí é melhor esperar 3 meses. Por quê? Porque o negócio que não estava doendo pode começar a doer. Sim. E aí prejudica. Mas isso é muito bom a gente falar, porque tanto a atualização houve na cirurgia quanto na recuperação.
Hoje em dia o corpo também responde de uma outra forma. Sim, É sim. muito bom. E assim, nesses primeiros 14 dias, não é que o paciente vai ficar de cama. Por exemplo, uma cirurgia de prótese, o paciente consegue, com uma semana, já voltar às coisas dele, né? Uma cirurgia de mama que tem cortes, já levanta o braço, isso não tem problema nenhum. Eu falo para o paciente, pode levantar o braço. Às vezes a paciente pega e estica os braços assim, quando acaba a cirurgia, espreguiçando. Agora, eu acho desnecessário agir como se nada tivesse acontecido e pegar uma travessa no armário, um livro, qualquer coisa, Sim. e ficar toda hora forçando isso. Eu acho desnecessário. Então evita esses movimentos, mas você vai se levantando, tal, pode pentear a cabeça, escovar os dentes, tudo normal. E o que é legal é que eu acho que cirurgia plástica resgata a autoestima de muitas pessoas. Não são poucos os relatos que nós ouvimos de homens e mulheres, porque hoje em dia até eu trouxe um dado. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o número de homens subiu de 5% para 30% em 5 anos de pessoas que fazem as plásticas. Então, em 2019 eram 104 mil, esse ano já são 650 mil. Exatamente, os homens estão aí, né? Estão vaidosos também. Vaidosos. Além da cirurgia, por exemplo, de calvície, que é o que sempre o homem fez, nariz, hoje já estão começando mais na lipoaspiração, na cirurgia do contorno corporal, certo? Então, naturalmente, esse número vem crescendo. Recentemente, nós tivemos o Outubro Rosa. É importante destacar também, muitos homens têm feito também a cirurgia de redução de mamas, não é isso? Sim, sim. Por quê? Quando a gente é adolescente, as mamas masculinas aumentam, que se chama ginecomastia, por uma série de efeitos, mas o maior dele é o hormonal. Uhum. Na vida adulta, por acúmulo de gordura localizada, aumento de peso e o próprio desequilíbrio hormonal, algumas outras coisas, medicações, álcool e tal, mas que aumenta a glândula mamária masculina. Tanto a glândula em si, quanto a região do peitoral, que seria a gordura. E isso se faz muito hoje. Eu faço bastante essas cirurgias. E você tem que acabar aspirando o peitoral. E geralmente quem é mais velho nem tem glândula para tirar. É mais a lipoaspiração do peitoral. Quando é muito, você tira até pele. Uhum. Certo? Então é uma cirurgia que vem crescendo bastante. A gente vê que os homens estão cada vez mais vaidosos. E é interessante a gente falar também, porque justamente essa questão da cirurgia plástica, em alguns casos, claro, é para estética, mas em muitos casos também a funcionalidade do corpo muda bastante. Sim, por quê? Aonde que, por exemplo, qual é a queixa principal desse tipo de paciente? Às vezes o cara tem um corpo atlético, vai lá para ginástica todo dia, mas quando ele coloca uma camisa apertada, uma camisa fitness, não dá. Não fica legal. Por causa do peitoral. Exato. Então, é a queixa. Então, nesse ponto, a cirurgia está super bem indicada. Recuperação, também, mesma coisa. Você opera, hospital, direitinho, papapá. Uns 7 dias, do umbigo para baixo, ele pode voltar o que ele quiser. Se não tiver dor, já dá até para fazer alguma coisa de peso, sem excessos, né? Por causa que ali não tem corte praticamente, então. É importante a gente falar disso, porque até não importa se é homem ou mulher, o importante, a gente está aqui até para prestar um serviço, é que as pessoas procurem profissionais sérios, que elas pesquisem antes e que o principal, por favor, é que elas sigam as recomendações médicas para tudo dar certo. Ah, mas isso é extremamente importante, né? Isso não tenha dúvida. A gente tem que... A cirurgia não é brincadeira. É uma coisa muito séria. A gente só tem um corpo. A gente tem que cuidar bem dele. E a cirurgia, ela entra nesse processo. A gente já falou aqui da alimentação, da ginástica e da cirurgia para que esse processo seja um processo bem sucedido. E uma pessoa que se orienta dentro desse espectro de coisas, ela vai admitir a mudança melhor. Vai se sentir bem. Vai comer melhor, comprar um tênis, fazer aquela ginástica que nunca fazia. Por quê? Porque a autoestima melhora. E aí fica mais fácil fazer as coisas.
Sem dúvida. Nosso corpo, nosso templo. Doutor, quero te agradecer mais uma vez. Eu agradeço a oportunidade e a gentileza de vocês. Imagina, vamos falar bastante de cirurgia plástica e fiquem ligados que a qualquer momento tem mais Saúde VersoCast falando de cirurgia plástica. Seu bate-papo saudável, acompanhe as nossas redes sociais. Tchau.